Então eu peço, como faço com os outros programas, transmissões e vídeos, que vocês cliquem aqui dando os likes, comentem, ativem o sininho para receber as notificações e compartilhem os vídeos que servem para edificação e ferramenta de análise. O evangelho deste domingo é com referência à Santíssima Trindade. E nós leremos este santo evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao Deus que é trino, que era, que vem pelos séculos dos séculos. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, no capítulo 16, do versículo 12 ao versículo 15. Disse Jesus: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Até que a leitura do Evangelho para este domingo da Santíssima Trindade, 11º do tempo comum. Por tratar-se de Santíssima Trindade, é bom que nós nos lembremos de como Jesus pronunciou estas palavras e do lugar da onde pronunciou. Evidentemente, se identificará também o momento do pronunciamento destas palavras de teor e de sabor eternos. Jesus se encontrava num lugar chamado Cenáculo, na periferia de Jerusalém. Nos dias que antecediam a sua prisão, julgamento, crucificação e assassinato. Portanto, era um ambiente de extraordinária e profunda tensão. Nesse convívio com os discípulos, nesse bloco de São João, que vai do capítulo 13 ao 17, Jesus procura dizer as últimas palavras, chamadas por alguns estudiosos de despedidas de Jesus, em que ele queria falar para os seus discípulos, para a sua comunidade inicial, para o núcleo do que ele desejava fossem as suas comunidades eclesiais em todo o mundo, em todos os tempos. E aqui as suas palavras descrevem claramente Deus como Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E é esta organização divina que nós queremos nos referir. A primeira pessoa da Santíssima Trindade é o Pai, que desde algum tempo para cá
provavelmente da década de 80 do século XX, se também passou a chamar de mãe. Deus que é pai e que é mãe. Porque é aquele que gera a vida, é aquele que cria a vida, é aquele que em si mesmo tudo iniciou. Não só a vida dos seres à sua imagem e semelhança, os humanos, mas todas as vidas, de todas as partes do cosmos, privilegiando o planeta Terra. Então, a Santíssima Trindade começa com Deus Pai e Mãe, que é Criador. E é isso que a fé cristã nos ensinou a dizer no testemunho do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra. É a isso que se referem os salmos. E aqui, na liturgia dominical, nós temos o salmo, famoso Salmo 8, que se refere a Deus de forma assim tão absolutamente carinhosa, designando-o como Criador, ao dizer: o Senhor nosso Deus, como é grande, ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo, contemplando estes céus que plasmastes, que criastes, e formastes com dedos de artistas, vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos: Senhor, que é o homem para que dele assim vos lembrardes e vos tratardes com tanto carinho? O salmista, então, na liturgia antiga do povo que caminhava em direção à terra prometida, plena de libertação e de liberdade, conduzida por este Deus que caminhava com o povo, reconhecia nas maravilhas que via pelos caminhos. Agora, não mais um povo numa condição de escravo, mas em condição de sujeito que caminha, que se liberta, reconhecia por os caminhos que Deus agiu com dedos de artista ao criar tudo o que aí está. Os profetas, na sua tradição profética, no conjunto de todos os profetas, e profetisas também, porque houve mulheres que profetizaram, também reconheciam em Deus, o Deus como Pai, digamos nós aqui, como Mãe, que criou, que cria a cada momento, porque o processo criador não se concluiu, mas se prolongará eternamente. Então, Deus é visto profeticamente como aquele que cria um mundo absolutamente maravilhoso. E a tradição profética ainda reconhecerá nesse Deus, que é pai e mãe, o Deus justo, aquele que quer e luta, intervém nas relações humanas em favor da justiça, da equidade, da igualdade de relações através das mediações econômicas, sociais, culturais, religiosas, políticas das pessoas. Deus é Deus justo. E o profeta Oséias ainda dirá que Deus é o Deus da misericórdia, o Deus misericordioso, isto é, aquele que se coloca, mesmo sendo Deus, que como reconheceu o salmista, na grandiosidade da sua criação, se coloca ao lado dos que passam miséria. Misericordioso é o que percebe a miséria daqueles que passam por
pelas extremas necessidades por causa da injustiça praticada por aqueles que não o seguem enquanto Deus justo praticando a justiça. Deus é misericordioso. Oséias, também chamado o Evangelho do Velho Testamento, reconhece Deus Pai e Mãe como o misericordioso. Da mesma forma, Miqueias, que vê os céus ricos, derramando riquezas para cima do ser humano, a favor do ser humano, pede do ser humano que participe dessas riquezas, porque Deus é misericordioso, Deus é justo. Então Jesus, no momento tenso, arriscado, como mira de todo o ódio dominante da sociedade, da injustiça, que desembocaria no seu assassinato, Jesus ensina para os seus discípulos que Deus, apesar das circunstâncias ali vivenciadas, Deus é Pai, é Mãe, que se faz presente na caminhada do seu povo. Mas Jesus, ali e antes, enquanto diz que mandará o Espírito que conduzirá os seus discípulos e suas discípulas, seus apóstolos, a toda a verdade, também mostra que Deus tem a capacidade de ser filho dele mesmo, como pai e como mãe. Jesus é este filho. A segunda pessoa da Santíssima Trindade está ali, suado, coração palpitante, tenso, nervoso, entristecido com o que se aproxima. Mas diz: tudo o que o enviado ensinar e fizer será sobre sobre o que é meu, se referindo a toda esta obra grandiosa e maravilhosa do Pai e agora complementada com a redenção, com a libertação realizada por Ele, como o que se faz servo, como o que se faz carne, como o que se faz caminho, como o que se faz verdade. Ele está aqui, segunda pessoa da Santíssima Trindade, como Deus que se manifesta como Filho no processo complexo, doloroso da redenção, para redimir a humanidade de todos os desvios e transvios percorridos ao longo da história. E São João, ao se referir a Jesus, capítulos anteriores, no 3, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, no próprio Jesus, realiza-se o que o ser humano tem muita dificuldade de entender: a radicalidade do amor que se dá, que se entrega, mesmo que tenha que passar pelo sangramento e pelos caminhos sangrados da cruz. Ali se realiza a segunda pessoa da Trindade como Filho na construção da redenção do ser humano. Santíssima Trindade se realiza em Jesus. Mas na despedida, ele não esquece de avisar a seus discípulos que ele tem muitas verdades a serem compartilhadas, a serem ditas a eles, mas que eles não conseguiriam compreendê-las agora. Por isso que ele mandaria, como mandou o seu Espírito, mandou a Santíssima Ruá para soprar sobre os seus discípulos e conduzi-los sempre à verdade, pela verdade.
na compreensão da verdade. E a verdade não é verdade como uma ilustríssima dama que se mostra a si mesma. A verdade é o processo de descortinamento, de desvelamento, de demonstração do que se realiza no próprio Jesus. Jesus é a própria verdade que se descortina para não permitir que a humanidade se turbe o coração e pereça. Jesus é a segunda pessoa que envia a terceira, que é a Ruá divina, o sopro divino, a força divina que haveria de presentificar e atualizar Jesus e toda a obra realizada pelo Pai, Deus Pai Mãe, agora na caminhada que este movimento faria por dentro do mundo e por dentro da história. É por isso que os discípulos e as discípulas de Jesus, dotados pelo sopro da Santíssima Ruá, da Divina Ruá, do Divino Sopro, do Espírito Santo, olham para Deus, Pai e Mãe, e enxergam de suas mãos saindo as obras da criação, e eles amam, os discípulos e as discípulas amam as obras da criação. Amam a luta por preservar as obras da criação. Lutam amorosamente, entregando suas próprias vidas na defesa das obras da criação. Estas obras que podemos nominar assim com facilidade, nos referindo à beleza e à força nutricional da água, ao vento e à sua força nutricional absolutamente indispensável como obra da criação, se quer preservar de todas as agressões, de todas as violências que se faz contra a criação. Os discípulos e discípulas de Jesus, ao olharem para o Deus que é Pai e Mãe, tão amado por Ele, enxergam a criação que dele sai e amam essa criação na força, na beleza quase inexplicável ao leigo das árvores, da vegetação, das folhagens, de tudo que verte desse planeta com uma força insistente, apesar de todo o ódio agressivo dos poderes econômicos que agridem a criação. Os discípulos e discípulas de Jesus se encantam com esta obra da criação, que aparece diariamente ainda onde pode aparecer os pratos, pires e xícaras dos que comem o pão, dos que cortam as frutas, dos que cortam as verduras nos pratos, ingerindo a criação para alimentar, fortalecer e preservar a outra parte da criação que reconhece tudo isso, que é o ser humano. O Pai, Deus Pai e Mãe ama profundamente. E ao olhar para o ser humano, os discípulos e discípulas de Jesus perguntam como salmista, mas quem é esse ser humano diante de tanta grandeza para que dele te lembres? Mas em Jesus, quando os discípulos escutaram as suas falas finais, nós aprendemos que Deus, que é Pai e Mãe, se importa sim com o ser humano. E é tarefa dos discípulos e discípulas de Jesus, que são conduzidos a toda a verdade, se importarem, se entregarem
lutarem, serem missionários do cuidado com tudo o que Deus Pai e Mãe cria a favor do ser humano. E não só com o que vem a favor da vida do ser humano, mas com o próprio ser humano. E os discípulos e discípulas de Jesus, olhando para o próprio Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, se emocionam tanto com o que Jesus ensinou, se impactam tanto com o que Jesus nos disse lá quando falou aos 11, que os discípulos e discípulas de Jesus querem se colocar ao lado daqueles que são ofendidos, daquelas que são ofendidas, das crianças abandonadas pelas ruas de um país rico e contemplado pela criação. Os discípulos e discípulas de Jesus não se colocam ao lado dos que fazem o crime de abandonar mulheres e homens sem trabalho, sem teto, sem alimentação, porque querem roubar isso que Deus, Pai e Mãe, cria todos os dias. Sobretudo, cria a favor daqueles que Ele colocou no mundo como jardim para cuidar desse mundo e se alimentar com tudo que Ele cria nesse mundo. Isto que é a Santíssima Trindade. Nos faz olhar para Deus, que é Pai e Mãe, mas que é filho, companheiro da caminhada, que nos fala essas coisas que nós ouvimos aqui na leitura do Evangelho, mas que se atualiza e nos dá uma força extraordinariamente incontrolável para o seguir, a despeito de todas as contra-verdades, a despeito de todas as pós-verdades, a despeito de todas as fake news, a despeito de todas as destruições, abusos e pecados contra a humanidade e contra a beleza grandiosa da criação. Este é o chamamento da Santíssima Trindade para nós hoje. A Santíssima Trindade não tem interesse em igreja e louva, 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 mas não defende aquilo que Deus, Pai e Mãe, cria todos os dias. A Santíssima Trindade não tem interesse naqueles que falam no Jesus, Jesus Salvador, o Jesus que aqueceu o meu coração, o Jesus, meu Redentor e Messias pessoal, sem se importar com aqueles por quem ele tanto lutou, demonstrando como os seus discípulos e discípulas deveriam fazer em todos os tempos. Ele fez na Palestina. Os mais atingidos, os mais brutalmente violentados. Por eles e com eles, ele sempre se moveu e mostrou aos seus discípulos e discípulas que isto é parte da verdade a qual o Espírito deve nos guiar. Esse é o chamado da Santíssima Trindade, que não nos quer enfraquecidos, não nos permite enfraquecer. Tanto que Jesus, ao falar desde o capítulo 14 de São João, até lá à frente, o capítulo 17, sobre a obra do Espírito Santo, ele disse, no capítulo 14, não se turbe o vosso coração, isto é, não se feche, não se encerrem, não se isolem, não se soquem para dentro da tristeza e do abandono. Ou como ele disse, de acordo com o registro de São João, capítulo 16, versículo 33,
tende bom ânimo, tende boa alma, tende força. Eu venci o mundo. E é isto que e a terceira pessoa da Santíssima Trindade, dada por ele, anunciada por ele, antecipada por ele, vem nos fazer. Vem fazer por nós. Vem fazer acontecer em nós que tenhamos bom ânimo. Que o nosso ânimo seja bom. Que o nosso o bem em nós seja vitorioso. Sejamos animados em torno do muito que precisamos fazer. Não tomando o Espírito Santo para gozo pessoal. Não tomando a Santíssima Ruá, a Ruá divina, como privilégio para fazer indivíduos pretensamente mais importantes do que outros indivíduos, do que outras pessoas. Não, a Santíssima Ruá vem nos chamar para Jesus e vem nos conduzir para essa extraordinária missão da construção da verdade em cujo centro Jesus se desvela, se revela, se entrega de rosto aberto para que todos reconheçam um Filho do Deus que é Pai e Mãe. Abba, Paizinho querido que está conosco, que nos caminha e que deve agendar as nossas plataformas de ações para que nós hajamos sempre como discípulos e discípulas de Jesus que entenderam essas palavras naquele momento crucial, carregado de trevas, com a morte como núcleo central, atentando contra ele. E não nos iludamos, contra todos os seus discípulos ali presentes e contra todos nós. Mas mesmo assim, a Santíssima Ruá, o Santíssimo Espírito, está aqui para nos animar, nos levantar, nos erguer, nos comunitarizar e nos tornar absolutos discípulos e discípulas de Jesus. Eu, bispo da Igreja de Deus, desta parte pequenina de todo o povo de Deus que se estende sobre a terra, abençoo a cada uma e a cada uma de vocês, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém.